Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido amigo Geraldo Kern, trabalhador da FEB, que falará sobre o tema Morte ou Morrer. Então, muito obrigada, Geraldo, por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Obrigada. Farei a leitura de uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, para harmonizarmos o ambiente. Não és um observador distante da vida. Estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades de cujo desempenho, por ti, resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. A postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocados. No entanto, a participação consciente da medida correta e propicia melhor compreensão dos dados ao alcance. Considera-te peça valiosa no conjunto da criação, tornando-te cada dia mais atuante na obra do Pai e fazendo-a melhor conhecida e mais considerada. Tu és herdeiro de Deus e o universo, de alguma forma, te pertence. Então, gostaríamos de agradecer a Deus pela oportunidade do trabalho na noite de hoje, que possamos mentalizar os nossos bons espíritos para que possam estar presentes conosco, nos intuindo para o aprendizado, para a harmonia de todos os seres. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Obrigada, Geraldo. A palavra é toda sua. Vamos lá, vamos um bate-papo aí. É muito agradável ser convidado sempre para conversarmos um pouco sobre os assuntos da doutrina que nos favorece nesse mundo atualmente muito agitado, muito perturbado pelas pessoas. E o tema que nós temos hoje pode parecer de imediato assim um pouco pesado, mas na verdade ele não é pesado. Ele não é pesado porque é uma coisa inevitável. Nós vamos conversar sobre a morte e o morrer. Como é o morrer? Puxa, já morrer acabou. Será que o morrer é acabar? Será que o morrer é tudo isso? Os alquimistas, a mitologia grega, vários relatos se tem de procurar o elixir da juventude. O Elixir da Juventude. Tem muitos filmes assim épicos. Não, vamos procurar o Elixir da Juventude para viver mais um pouquinho. Mas será que o Elixir da Juventude existe? É claro que não, né? Será que não é o Elixir o nosso entendimento sobre a morte como esse fato inevitável? Aí que nós vamos ver. Eu quero compartilhar com vocês uma projeção que eu tenho comigo, que é muito interessante. Vamos lá. Eu começo com uma frase muito interessante, que é do cunho de todos vocês. Confúcio, que foi um grande mestre que trouxe muita sabedoria para nós, ele disse o seguinte: quando nascestes, todos riram e tu choravas. Exatamente. Dão um tapinha no nosso popô para a gente chorar. Então, todos riram de alegria e tu choravas. Mas o Confúcio nos diz o seguinte: vive, porém, de tal forma que, quando morras, todos chorem, mas tu sorrias. Então, essa é a nossa versão. Como está, será nossa passagem, como nós estamos nos preparando para esse momento que é inevitável para nós e que todos nós sabemos que vamos passar de alguma maneira. Então, nós vamos conversar aqui sobre a morte e o morrer. A morte e o morrer. É muito interessante a gente conversar por isso. Eu costumo sempre deixar bem claro que não é eu, o Geraldo, o achismo das coisas. As coisas estão nos livros que a doutrina nos dá. Então, nós temos os livros do Kardec, temos tantos outros livros, temos livros que não espíritas, mas da ciência médica, principalmente a psicológica, que trata da psique humana.
Então, temos vários livros que nos trazem essa psicografia. O trabalho de hoje é voltado sempre dentro dessa bibliografia muito importante. Muito importante se relatar que estamos vivendo momentos com muitas lives, muitos encontros, muitas projeções. Mas será que realmente essas pessoas estão sendo coerentes e com uma moral elevada dentro do princípio espírita? Temos que ter muito cuidado, porque muitas pessoas, talvez levadas pela dor que está sentindo, existe um achismo para que se possa projetar. Então, isso é um cuidado. Nós vamos começar com Leon Denis, que é um escritor muito famoso, que no livro Depois da Morte, que ele nos diz o seguinte: o que se passa no momento da morte? Como se desprende o espírito da sua prisão material, esse corpo físico que está acrisolando o nosso espírito? Que impressões, que sensações o esperam nessa ocasião temerosa? É isso que interessa a todos conhecer, porque todos cumprem essa jornada. Não existe ninguém que fique para a semente, não existe ninguém que tenha uma perpetuidade eterna. O espírito, sim, ele é eterno, mas o corpo físico, ele vem para cumprir essa missão terrena e depois voltar ao pó para onde ele nasceu. A vida foge de todo instante, a todo instante a vida foge. Cada dia que vivemos é um dia menos para nos chegar. Nenhum de nós escapará da morte. Não tem como nos escaparmos da morte. E a morte é algo muito interessante se nós sabemos compreender como ela se processa para que a nossa vida possa aceitá-la como fato inevitável, que eu já repeti. Nós vamos ver mais ou menos o que é a morte, o temor da morte. Ainda temos temor da morte? Será que temos? Aí os espíritas normalmente dizem, não, Sérgio, não, Geraldo, não, não tenho. Olha, gente, eu tenho um pouquinho ainda, sabe? Porque a gente, nós somos tangíveis, nós precisamos pegar nas coisas para acreditar. E, às vezes, ainda a morte é algo que a gente tem a comunicação dos espíritos para nos auxiliar e nos indicar como é que é o plano espiritual, a nossa verdadeira vida, para onde nós vamos, mas não sabemos de fato, né? Nós vamos falar da etapa, o que é importante educar o espírito que nós vivemos aqui, como desenvolver as virtudes que nos auxiliam nas vidas futuras, né? Porque sabemos que somos espíritos eternos e que vivemos diversas reencarnações. E esse é um ponto fundamental que nós temos que ver. Puxa vida, não existe o niilismo, né? Aqui não, eu trago alguma coisa bem interessante. A morte é parte integrante da vida, tão natural e previsível quanto nascer. Mas ao passo que o nascimento é motivo de comemoração, como lá nós vimos, a morte se tornou um temido e inexpressível assunto. Há muito tempo atrás, as pessoas mais antigas não gostavam de falar sobre isso. Eu me lembro da minha avózinha dizer, não, dá azar, a gente não pode falar na morte, né? E evitava qualquer maneira, qualquer assunto que levasse a esse tema. Mas é um tema recorrente, pessoal. Todas as pessoas vão levar, todas as pessoas vão acabar lá se desprendendo desse corpo físico. Nós podemos retardá-la, claro, nós temos que cuidar do nosso corpo físico, porque ele é a nossa, digamos, a nossa caixa de pancada que vai aceitar todas as mazelas que estamos vivendo. Mas não podemos escapar. A morte ataca indiscriminadamente as boas ações, as boas pessoas, as más pessoas, todas encaminham pelo mesmo motivo, né? Os bons morrem tão frequentemente como os maus, todos maus. Aquele ditado que a gente diz assim, pô, morreu uma pessoa boa, né? Será que era uma pessoa tão boa? Será que ele cumpriu a sua etapa aqui? Então, não nos cabe julgar, julgamento nós não fizemos, mas as pessoas todas vão para o mesmo caminho.
Em especial, os que dão grande valor ao fato de controlar a própria existência, isto é, ter um controle sobre as pessoas, principalmente sobre o próximo, mas não no intuito de ajudar, sempre estão mais sujeitos às ideias de que a morte é uma coisa dolorosa. Então, esse é um aspecto. E nós vamos ver outros aspectos. E quem disse isso aí? Foi um livro espírita? Foi uma pessoa espírita? Não. Foi uma psicóloga muito interessante chamada Elizabeth Kübler-Ross. Ela escreveu vários livros. Ela escreveu A Morte e o Estágio Final da Evolução. Ela nos traz um livro sobre a morte. A maneira que ela escreve é como se fosse uma espírita, porque ela entende a essência da morte, não como algo terminal, não como algo que acabe. A morte acaba, não. Ela tem a ciência de que a morte é um passo na nossa evolução como espírito, é um passo na nossa evolução. Essa semana ainda recordo uma amiga me ligou dizendo: Geraldo, olha, tem um livro novo sobre esse assunto aí. E é de uma brasileira, eu não consegui ainda comprar e não comprei, é da Ana Cláudia Quintana, eu anotei aqui. E o título é muito interessante. Ela diz assim: a morte é um dia que vale a pena viver. Estranho isso, né? Que vale a pena viver. Será que vale a pena? Meus irmãos, com certeza vale a pena. Vale a pena porque nós teremos uma passagem de uma perturbação natural na hora da morte que vai nos apaziguar o coração e vai apaziguar o nosso espírito para retornarmos à verdadeira vida, como todos os espíritos nos falam. E eu vou em frente. A Joana fala para nós, num livro que o Divaldo nos psicografou, né, O Homem Integral, no capítulo 9, ele diz a fatalidade biológica, a morte é um fenômeno de toda a vida. Então, é uma fatalidade biológica, porque o nosso corpo físico é biológico. Então, a morte do corpo, ela existe. Na engrenagem molecular, associam-se e desagregam as partículas. Então, quando nascemos, quando reencarnamos, é reencarnação. Então, engrenamos essa engrenagem molecular para formar o nosso corpo físico. Mas ela desagrega, se transforma através do impositivo, que é a velhice, né? Face à finalidade específica de cada um. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Então, essa fatalidade biológica que a Joana Andes nos fala, é necessário entender como morte. Como morte, um fenômeno que acaba, mas nós temos que dissociar a morte do espírito. O espírito morre? O que vocês acham? É claro que não. Nós sabemos que o espírito é eterno, o espírito vive para todo sempre. Nós já viemos de vidas pretéritas e vamos para vidas futuras. Vamos em frente. Aí, primeira coisinha, morte e desencarnação. O que é isso? Morte e desencarnação. As pessoas normais dizem morte, pessoas normais, pessoas comuns, não espíritas, dizem morte. Nós dissemos desencarnação. Por quê? Porque etimologicamente a morte significa cessação completa da vida do homem. Então, a morte é a cessação completa da vida do homem, né? Do animal, do vegetal. Genericamente, porém, a morte é transformação. Realmente nós transformamos. Então, nós passamos de uma vida corpórea, que nós estamos vivendo agora, e vamos por uma vida espiritual, em que o nosso espírito vai continuar vivendo, mais plasmado, em outro orbe, de maneira diferente. Mas ele vai continuar. Então, morrer do ponto de vista espiritual nem sempre é desencarnar. Isto é, libertar-se da matéria e suas implicações. O Manuel de Filomeno de Miranda que nos fala isso aí em temas da vida e a morte. Por quê? Porque a gente morre, né? E nem sempre desencarna no mesmo momento. E nós vamos compreender isso aí. Quais as razões por que não desencarnamos?
Nós somos ligados por milhares de liames, nós estamos ligados por milhares de condutos, principalmente nos centros de força que nós temos, todos eles, que você sabe, genésico, gástrico, esplênico. Então, todos os centros de força têm elos de ligação. E a nossa morte não é abrupta, nós vamos ver mais adiante. Ela vai se desprendendo pouco a pouco até chegar naquele ponto final que realmente dá-se o desprendimento do nosso espírito. Então, muitas pessoas podem morrer, mas não desencarnaram momentaneamente, né? Então, o desencarne para nós é o desprendimento quando ele se libera da matéria, né? Que muitos espíritos nos tratam isso aqui como uma prisão para o nosso espírito. Seria bom se nós pudéssemos voar para todo lado e ir embora com o nosso espírito para aquele mundo que é melhor. Muitas vezes tem as cobranças que nós temos que ver. Então, a morte do corpo físico ou desencarnação é um acontecimento natural, nós já dizemos isso. É natural. Nós não precisamos esconder, não precisamos ter medo disso aí, não precisamos saber realmente o que acontece. A morte é um acontecimento natural, ela é intrínseca nossa. É um fenômeno natural inexorável por meio do qual ocorre a cessação da vida orgânica, como lá a Joana Dias já falou. A vida orgânica que cessa, a vida orgânica que morre, mas o nosso espírito não morre. O nosso espírito, ele permanece para todo sempre, né? A morte é uma simples mudança do estado, é uma destruição de uma forma frágil. A forma frágil é o nosso corpo orgânico. O nosso corpo orgânico sofre as mazelas daquilo que nós fizemos para nós mesmos. Se comemos demais, temos uma dor de barriga. Se bebemos muito, se exageramos em algumas coisas, o nosso corpo físico sente isso, sente, mas o espírito não sente. O espírito tem a sensação da dor. Ele tem a sensação da dor porque é o desequilíbrio desse espírito que gera as dores orgânicas. Então, é muito importante. E não sou eu que estou falando, é o Leon Denis, viu? Muito importante que o Leon Denis está falando. Então, é uma simples mudança de estado, do estado físico para um estado etéreo, um estado em que vamos conviver lá no plano maior. É muito importante isso aqui. Não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. O espírito não se desprende. É claro que ele se desprende. Durante o nosso sono, nós temos uma exaltação do nosso espírito. Isto é, ele não dorme, ele não precisa dormir. Nós é que precisamos descansar o nosso corpo físico. Então, temos o sono, que é a reparação do nosso corpo físico. E o espírito vai sair para todos os lados. Mas ele fica ligado, que ao momento de nós acordar, ele está junto de nós. Então, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, é a partida do corpo, a morte do corpo, que determina a partida do espírito. Então, ele só vai realmente quando o corpo fica inerte e está realmente morto. Então, o corpo está. Não existe um niilismo para o espírito. O niilismo é uma sensação completa, que nada vai acontecer mais adiante, tudo vai acabar no momento da morte. E não, o espírito não acaba, o corpo físico sim. Então, nós temos que entender que o espírito está sempre junto de nós, e isso é muito importante. Sua individualidade mantém-se preservada no além-túmulo, isto é, nós, graças ao perispírito, nós conservamos sempre os mesmos traços. Então, a Renata vai com esse cabelo assim, do mesmo jeito, tem as feições fisionômicas iguais, parecidas. Então, nós conservamos esses traços que possuíamos na última reencarnação, mas eles não são tão grossa como a nossa matéria, eles são mais etéreos, então é outra forma de se projetar, é outra forma de nós vermos. Então,
nós conservamos. E muitas pessoas, então, esse fenômeno é muito interessante e a gente pode aquilatar naqueles médiums que têm evidência. Muitas vezes eles verificam aquele espectro do espírito que se manifesta em reuniões mediúnicas ou em outros lugares e têm a consciência de quem é, porque reconhecem pelo aspecto físico, quem seja, né? Nem sempre muito evidente, mas aquele aspecto dos traços fisionômicos, ele mantém sempre aquilo ali. A separação do espírito é variável de indivíduo por indivíduo. Isso está no livro dos espíritos. Por que a separação é isso aí? Eu vou deixar para vocês entenderem. Por que a separação é variável? Puxa, nós somos todos filhos de Deus, somos criados iguais, mas por que a separação pelo espiritual é? É pelos apegos, é pelas coisas que nós fazemos. Nós somos espíritos individuais, vivemos coletivamente em sociedade porque nos é necessário e o Pai nos disse para nós estarmos com o próximo e fazermos o melhor para ele. Mas a separação é diferente de espírito para espírito, porque cada um cumpre a sua etapa de uma maneira. E nós vamos bem compreender quando a Elizabeth vai falar uma frase que eu não vou revelar ainda, mas logo, logo nós vamos saber. O espírito se desprende gradualmente, como eu disse, pouco a pouco os laços que prendiam. Ele não desata nem se quebra. Eles não saem momentaneamente. Eles dizem, olha, morreu, se desprendeu. Não, é pouco. E isso é um processo muito interessante. É um processo muito interessante. Eu já tive oportunidade de ver algumas pessoas na hora do desencarne e realmente eu notei já que um dia antes ele já estava preparando. E normalmente começa com o esfriamento dos órgãos inferiores, começa a esfriar os órgãos inferiores. Então, esse centro, o genésico, né, do baixo ventre ali, que tem os membros inferiores, ele começa o resfriamento e vai vindo. Nós vamos ter eu vou passar brevemente sobre isso aí. O fenômeno da desencarnação é o oposto da encarnação. Então, aqui é a chave de tudo. Meus irmãos, por que o espírito não morre? Não morre porque nós temos que encarnar tantas e quantas vezes. O Pai nos fez simples e ignorantes. Nós já progredimos, nós já demos um passo. Estamos aqui no mundo de provas e expiações, já nos estertores do mundo de regeneração, mas nós já crescemos. Temos mazelas, temos dificuldades, temos coisas ainda a aquilatar? Temos sim, temos muita coisa, mas sabemos que nós então, estamos sempre fazendo o melhor para que a nossa desencarnação seja o melhor possível e nós possamos encarnar com menos débitos em outras vidas. Já viemos de vidas pretéritas, já viemos de um passado que muitas coisas a gente não compreende. Pessoas às vezes me perguntam, mas, Geraldo, por que eu sofro tanto? Eu não sou uma pessoa tão má, eu não fiz muita coisa. Daí a gente pergunta, vem cá, o que será que tu fez lá atrás? O que tu deixou lá no teu pretérito? Então, o Pai está nos dando uma oportunidade de nós, nessa encarnação, recuperarmos e repararmos os erros que nós cometemos. E se todos nós estamos aqui, nós temos sempre um errinho. A gente não pode achar, não, mas eu não tenho erro nenhum. Mas eu tenho erro, sim. Então, isso é importante a gente ter consciência, porque sabemos que as encarnações futuras sempre estarão conosco. Esse ensino reencarnacionista vem de muito longe, de povos antigos e de remotas doutrinas. Não é de agora. A doutrina veio trazer o entendimento, tirar o véu
desse fenômeno reencarnacionista, porque ela é tão antiga quanto a pedra. E vocês... Opa, tem alguma coisa aqui que deu errado. Desculpe aí, gente. Voltei. Então, coube ao Espiritismo somente ter a glória de estudá-lo, convertendo o princípio básico da doutrina. Então, a reencarnação e a encarnação é o princípio básico da doutrina. Nós entendemos por que fizemos o melhor possível agora para, nas próximas encarnações, nós precisarmos menos débitos, trazermos menos débitos, muito menos coisas a fazer. Então, isso é importante, né? Então, nós temos que entender esse fenômeno. Orígenes foi um cristão, na época do Cristo, lá em 1865, né, que ele já dizia, ele era um padre, um cardeal, já os primeiros da igreja, ele dizia que a causa das variadas condições humanas são devido às existências anteriores. Então, vocês veem, não era a doutrina espírita. Eles dizem que as causas das variadas condições humanas, que muitas delas eram sofridas, eram de existências anteriores, não eram dessa vida, né? Então, já vimos que essa causa reencarnacionista é muito antiga. Krishna, que todo mundo sabe desse indiano muito querido, ele diz: eu e vós tivemos vários nascimentos. Olha só, quantos nascimentos nós tivemos? Deixa assim, né? Não vamos contar, porque pode ser que a gente tenha muito. Então, deixa assim. Então, e finalmente Jesus Cristo nos diz: ninguém alcançará o reino dos céus se não nascer de novo. Então, nós temos que reencarnar e vamos pedir para reencarnar. Irmãos, nós temos que compreender que na nossa psicosfera coletiva, desse orbe que nós vivemos, a maioria das pessoas, dos espíritos, estão desencarnados. 1/3 só é encarnado. Então, é uma oportunidade que nós estamos tendo muito grande. É muita gente que quer encarnar. É muita gente que quer vir aqui espiar as suas faltas. É muita gente que quer enfrentar essas provas. Então, a oportunidade que o Pai nos está dando de nos trazer nesse momento de nascer de novo, como Jesus nos falou, nós temos que aproveitar, e nós temos como fazer. Que ele não nos dá o fardo maior que nós podemos carregar. O seu jugo é muito leve, é só seguir os preceitos que muitas vezes ele nos dá e nós abandonamos. Entramos numa coisa que nós queremos perguntar para todos, cada um faz a sua reflexão. Temos o temor da morte? Será que o temor da morte existe para nós? O que nos dizem os espíritos? O homem tem o sentimento inato do futuro. Disse que a intuição que a morte não é a última fase da existência. Mesmo nós sabemos que não é a nossa última fase da nossa existência, nós temos um sentimento inato com o nosso corpo. Nós, muitas vezes, queremos preservar. E devemos preservar o nosso corpo o melhor possível, com saúde, com integridade, com boas colheitas, então, e fazendo bem, que nós granjeamos daí o espírito sempre em paz e podemos seguir isso. Então, nós temos a intuição do futuro. Então, isso está lá no céu e inferno. O temor é uma consequência do instinto de conservação comum. Nós temos desde pequeno o instinto de conservação. Quando pequeno, a gente tentava botar o dedinho na tomada e a mãe dizia: não põe o dedinho na tomada, porque sabia que dá choque. Aí um dia a gente põe o dedinho e dava choque. Daí a gente dizia: puxa vida, eu não posso mais. Então, o instinto de conservação nos é válido e sempre está conosco, né? A morte é um acontecimento natural, e eu já coloquei isso mais atrás, ainda que nem sempre estejamos preparados para aceitá-la. Por que nós não estamos ainda preparados para aceitá-la? Por que temos essa dificuldade? Pelo desconhecimento da vida futura.
porque achamos que a vida vai acabar, porque achamos que isso não vai continuar, e nós temos desconhecimento. Quando nós sabemos que os Espíritos nos revelam como é a vida no plano espiritual, André Luiz nos traz um cabedal de 12 livros na vida no mundo espiritual para nos relatar tudo que tem lá. Então, a vida vai continuar. A vida vai continuar para sempre. O que mais? O apego excessivo a pessoas e bens materiais. Aí as pessoas já, mas apego às pessoas não é bom? Claro que é. Nós temos que amar as pessoas, ter apego, mas não excessivo. Na hora do desprendimento, nós temos que libertar aquele espírito que está retornando ao plano espiritual. A sua jornada aqui já acabou. Então, esse apego excessivo às pessoas não tem necessidade. Tem apego às pessoas, mas não excessivo. Agora, o apego a bens materiais é muito mais complicado, porque os apegos a bens materiais são coisas que nós não levamos daqui. E as coisas materiais são importantes, e o Pai nos dá em usufruto para nós possamos viver por aqui em condições mais simples, mais modestas, de bem-estar, para levar o nosso espírito. Então, os bens materiais são importantes. Eu não quero dizer, não, nós temos que largar tudo e doar tudo, mas não podemos ter um apego excessivo. Fazer desses bens materiais uma soberba, um falso poder, né? Eu tenho mais dinheiro, mando mais sobre o outro. Não, não é isso, né? E o sentimento de perda. Isso é muito interessante. Ainda ontem assistia na televisão aquele trágico acidente ali que deu na rodoviária aqui do Plano Piloto, né? Muito triste, a gente sabe, né? Uma fatalidade. E a moça, filha, não estou criticando ela, mas ela disse: puxa vida, perdi minha mãe. Eu não sei mais como é que eu vou viver. Gente, primeiro, ela não perdeu a mãe. A mãe passou por um plano. Daqui mais tempo, menos tempo, nós vamos se encontrar. Nós vamos estar todos juntos, né? E a sua vida tem que continuar. A vida dela acabou e não existe nada, nada que não seja planejado. Tudo está no planejamento reencarnatório e no planejamento encarnatório. Então, nada disso é por acaso. Então, se as fatalidades acontecem, é porque o assim é a providência divina e nós devemos entender. Então, nós não podemos achar que é perda. E é natural as pessoas, eu perdi meu pai. Eu até há muito tempo, né? Perdi meu pai. Infelizmente, meu pai desencarnou, eu tinha só 18 anos e ele só 44. Então, no início, que eu não professava a doutrina espírita, eu realmente tinha um sentimento de perda e uma certa raiva com Deus. Por que levou meu pai? E fui compreender que era o tempo necessário que ele precisava aqui nesse orbe. Então, ele se comunicou depois, mais tarde, e disse: não, era o tempo que necessário, e ninguém me perdeu, eu estou junto com vocês. Esse é o sentimento que nós devemos guardar. O Cristo tem um exemplo muito grande, né? O espírito é sensível a lembranças e saudades que eram caras, mas uma dor incessante sempre toca penosamente. Quando nós choramos excessivamente, isto é a questão 936, choramos excessivamente das pessoas que se vão, ou ver excessos de dor, eles também sentem, porque eles têm a capacidade de nos enxergar diferente de que nós temos deles. Então, nós temos que ter a fé no futuro e saber que Deus está conosco, não ter a desconfiança de Deus, né? Isso é muito importante, né? Aí tem um tema aqui que eu não vou ler para nós passarmos. Eles sentem, eles choram, né? Nós temos que nos tranquilizar de tal maneira, sabemos que nós vamos nos encontrar, né? Vamos nos encontrar. Poxa, nós temos um exemplo muito grande, né?
que o Divino Mestre nasceu numa noite escura, viveu nos infortúnios, né? Ele padeceu e expirou numa cruz, né? Sobre um monte lá emparedado e ressuscitou para nós e trazer essas benesses que nós vivemos até hoje para a ajuda dos nossos espíritos. Então, esse é o grande exemplo. Isso está na religião dos espíritos do nosso querido Emmanuel. E o Cristo está sempre junto de nós. As etapas eu vou passar muito rápido, as etapas de desencarnação segundo a doutrina espírita, né? A passagem se dá com um fenômeno importante, é a perturbação. Nós temos a perturbação natural. Se imaginem todos nós assim, nós estamos nesse corpo etéreo, nós apertamos nosso braço, apertamos a nossa bochecha, né? E de repente nós passamos para um corpo etéreo, um corpo leve, um corpo que não tem essa massa que nós temos aqui. Então, é uma sensação diferente. Então, essa perturbação é natural, né? Então, nesse instante, a alma sempre experimenta um torpor da passagem, mas ela é rápida, dependendo dos nossos espíritos. A perturbação pode ser considerada um estado normal no instante da morte. Sua duração é determinada, variando de algumas horas, de alguns minutos, né? Tem muitos casos que a gente sabe que irmãos que, infelizmente, não tiveram uma vida correta, digamos assim, que não fizeram o bem, que não seguiram os preceitos que o Cristo nos ensinou, tem uma liberação muito mais difícil. Então, uma perturbação maior, né? É importante, mas muitas vezes nós, quando despertarmos, nós vamos entender. Uns são calmos, cheios de boas sensações. No outro, repleto de terrores e ansiedades. Por quê? Porque Deus nos pune, ele vem com um cajado nos punir? Não, porque a nossa consciência que vai nos punir. A nossa consciência pelos males e os erros que nós fizemos, ela vai nos cobrar e ela vai com que nós tenhamos, pelo livre-arbítrio, tentar melhorar. Isso também está no Céu e Inferno, capítulo 1, item 6. Depois nós temos um desligamento perispiritual na altura do abdômen, por meio de uma ação magnética, é o centro vegetativo. Então, é o esfriamento do corpo pelos membros interiores e nós vamos inferiores e nós vamos subindo. Isso eu já falei para vocês. A ação do centro emocional no tórax, né? Então, ali, muitas vezes, as pessoas relatam, olha, eu tive uma visão de toda a minha vida, né? Então, é um sentimento de aflição, uma angústia, né? Se nós estamos preparados e sabemos que aquele momento, ele não vai ser uma angústia muito grande, ele vai ser uma melancolia, porque nós estamos abandonando um corpo que nos acrisolou. Então, a gente fica com peninha, digamos assim, dele, de, puxa, eu vou te deixar, mas, na verdade, nós estamos se libertando dele, né? Atuação no cérebro, particularmente no córtex cerebral, que é a parte superior da cabeça. Então, ali é o centro mental, é a transmissão dos impulsos. Então, a respiração e o sistema vasomotor vão levando ao estado de coma e inconsciência. Normalmente é uma inconsciência. E, finalmente, nós temos a ação final do sistema nervoso, né? Com o desatamento desse laço fluídico que nos prende, né? É o corpo físico. Então, ele se situa na nuca, né? E esse desprendimento, então, realmente, o espírito se desprendeu pela sua totalidade do corpo físico. O corpo morreu e o espírito viveu. Interessante. Como é que nós podemos nos preparar aí? Como é que nós podemos nos preparar para isso aí? Deixa eu voltar um pedacinho. A nossa querida Elizabeth nos fala o seguinte: as pessoas são como vitrais, nós estamos vitrais, nós cintilamos, brilhamos, gostamos de fazer, né? Quando estamos assim do lado de fora, com o sol nos batendo, mas quando a escuridão chega, quando a morte vem a desencarnação vem até nós,
A verdadeira beleza é revelada com aquilo que tu tem dentro de ti, com a luz interior que tu tem. E ela tem uma frase muito interessante que eu gosto muito. Ela diz para nós o seguinte: só vive bem quem morreu bem. Renata, o que é o teu viver bem? É igual ao meu? Não. Desses que estão nos ouvindo, o que é o viver bem para cada um? Então, é uma frase tão simples que só morre bem quem viveu bem. A concepção de viver bem está dentro do nosso livre-arbítrio. Cada um tem uma maneira de achar que viveu bem. Eu viver bem, comprei muitos carros, adquiri muitas coisas, isso é me viver bem. O outro diz, não, eu quis fazer o bem, eu tentei ser bondoso com as pessoas, eu tentei doar o perdão, eu tentei acolher o próximo, eu tentei ser bondoso com meus filhos, com a minha esposa, com os meus parentes, né? Então, essa é o viver bem para cada um. Então, essa frase tem muito a ver, que só morre bem quem viveu bem. Agora, o viver bem para a nossa concepção tem que saber se a nossa concepção do viver bem é aquela concepção que o Pai nos aconselha. O Valdo Vieira nos fala num livro muito interessante, que é o Ceareiros da Volta, que ele diz que o preparo no caminho da volta, desfazendo as barreiras da morte, só existe no cérebro humano. Desde agora, então, todo momento, trabalhai servindo para que os vós transformem amanhã em cidadãos livres na pátria espiritual. Olha, que beleza, nós sermos uns cidadãos livres, nós gozar aquelas coisas que tem no plano espiritual. Mas eu sei, sabemos que é muito trabalho. Tem trabalho, mas é um trabalho nobre que nós estamos ajudando nossos próximos. O preparo para suportar esse momento, ele vem com serenidade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está em João e palavras do Cristo. A vida do espírito é eterna, a do corpo é transitória. Quando o corpo morre, a alma retorna à sua vida. A nossa alma veio de lá, nós viemos lá do plano espiritual, vivemos aqui uma época encarnada e vamos retornar para lá. Essa é a lei. É a questão 153 do Livro dos Espíritos. A morte é um acontecimento natural, ainda que nem sempre estamos preparados para aceitá-la, porque nós queremos sempre ficar um pouquinho mais. Pô, me dá mais uma colher de chá. Mas nem sempre essa colher de chá pode ser dada, porque nós já viemos lá no nosso planejamento reencarnatório, sabendo que nós teríamos um momento para retornar. E o que leva os nossos espíritos? Vem cá, o que nós levamos lá para o plano espiritual? Aquela blusa, Renata, aquela blusa nova lá, será que ela vai? Não. Um sapato novo, aquele carro. Não, a minha casa é boazinha, pô, eu vou levar. Será que eu levo? O espírito leva três coisas intrínsecas do espírito: a inteligência. A inteligência, através dos tempos, ela veio transformando, e por isso que a ciência atingiu um ápice importante nesse momento. Atingiu porque a inteligência ela veio acumulada. Se nós não tivéssemos experiências anteriores, nós não teríamos a inteligência. Imagina se nós começássemos agora, esquecêssemos de tudo, não tinha inteligência. Nós viveríamos passando pelo mesmo momento. Então, a inteligência é intrínseca dos espíritos. E, concomitantemente à inteligência, nós temos os conhecimentos. Então, essa inteligência, aliada aos conhecimentos que nós temos, vai formando a nossa vida futura. É claro, tivemos um boom, digamos assim, da ciência, da tecnologia, cresceu muito, mas aquele fundamento principal, que são as qualidades morais, não subiram muito. E o terceiro é exatamente isso, as qualidades morais. Essas são intrínsecas do espírito. Nós não regredimos e nós só progredimos. Então, as qualidades que nós adquirimos, nós podemos até numa reencarnação ficarmos no mesmo degrau da nossa escalada evolutiva, mas
não retrocedemos. Então, as qualidades que nós adquirimos, nós temos intrínseca do nosso espírito e vamos levar para todo sempre. As virtudes são muito importantes. E a mais meritória que se assenta na desinteressada caridade. E como é que nós podemos fazer isso aí? Isso é a questão também 893 do Livro dos Espíritos. E como é que nós podemos desenvolver as nossas virtudes? A virtude é o mais alto grau, que é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Nós queremos ser homens de bem. É claro que temos muito pressuposto que ainda não alcançamos, mas estamos tentando alcançar. E nós podemos, sendo bom. É difícil ser bom? Não. Muitas vezes, as nossos atavismos e idiosincrasias nos dificulta ser bom. Nós temos que ser caritativo. A caridade é o amor em ação, como dizia Paulo. Se é o amor em ação, por que não dar a caridade? Mas não é só a caridade material, é a caridade espiritual, é cumprimentar uma pessoa. Mas eu não tenho nada. Não, mas cumprimente, trate bem, olhe para ela, faça uma oração mental naquele momento. Isso é caridade. A caridade tem um amplo aspecto que nós podemos avançar. Laborioso. Nós temos que trabalhar bem, temos que trabalhar consciente daquilo que nós estamos fazendo e esse trabalho nosso possa render fruto para o nosso irmão. Nós temos que ser sóbrios nas nossas atitudes. Então, não é fazer uma coisa e alardear essa coisa. Então, alardear para tudo. Mas é uma sobriedade, simplicidade. Nós temos que ser modestos, gente. Olha, eu sou modesto. Será que eu sou modesto já? Quando eu digo que sou modesto, eu não sou modesto. Então, não é dizer que é modesto. Nós temos que agir modestamente, agir com simplicidade, ter afeição a todas as pessoas. Opa, passou demais aí, gente. Jesus, em todo o seu evangelho, exalta a harmonia moral e emocional da criatura perante a vida como um fator essencial para a sua salvação, o estado de saúde integral. Então, é o estado do corpo físico e, principalmente, o estado do espírito. Nós não devemos sofrer as dores, nós devemos entender as dores. Porque, quando desequilibramos os nossos espíritos, o corpo sente aquilo ali. Passou mais uma erradamente. Criando um mundo melhor, sem medo. Com certeza, meus irmãos, as lágrimas serão de alegria. Sempre. Então, a morte, já não temos um temor da morte, já não temos aquele medo sucessivo. Sabemos que ela vai estar e nós vamos passar um perrenguezinho, digamos assim. Esse é um termo que está se usando muito. Mas as lágrimas serão de alegria. E Jesus tem um convite para nós. Eu já nem digo que é um convite, ele já nos convidou há mais de 2000 anos. Agora ele está fazendo uma convocação. Uma convocação. E quem diz isso é Erasto, lá no Livro dos Espíritos. Ele diz para nós: arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto. A terra espera, arai. Fazei ser o trabalhador da vinha. E, muito importante, a vaga para todos. Todos têm a vaga. Meus queridos irmãos, eu converso demais, falamos demais, encerramos. Espero que eu tenha trazido para vocês um pouquinho desse momento que é tão importante e que é inevitável para todos nós. É intrínseco nosso, nós temos que passar e vamos passar. E, principalmente, vamos encarar naqueles que amamos, que sempre nos dói muito, aqueles que se prendem, mas vamos pensar o benefício que Deus já fez de levar ele para o plano espiritual e que, num momento bem próximo, a gente vai se encontrar. Muito obrigado pelo convite, Renato.
Obrigado aí, desculpe aí se eu falei demais. Imagina, Geraldo, obrigada a você, né, que possamos refletir sobre esse momento inevitável da morte, né? Todos passaremos por ela, e que seja menos dolorosa, menos penosa possível, né? Com conhecimento, com tranquilidade, acredito que será um momento para todos nós, né, de realmente alegria por estarmos retornando ao plano espiritual, mesmo que um cadinho, né, de tristeza por deixarmos os nossos entes queridos por aqui. Não é verdade? Geraldo, você pode fazer a nossa oração final? Sim, vamos nos acolher na bondade deste momento. Sabemos que estamos amparados pelos bons espíritos fraternos dessa casa que nos ampara. Sabemos que Jesus, nosso Mestre, está sempre velando por nós. E nós, que estamos cada um na sua casa, na sua residência, no seu lar, possamos acender uma pequena chama de esperança e de amor para a humanidade tão necessitada. E rogamos, Jesus, nosso querido Mestre, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, pelos ensinamentos, pelos exemplos da lei de Deus que trouxeste para nós. Que possamos, Senhor, fazer o melhor para nosso irmão, sabendo que a caridade é o amor em ação que nos traz e nos enche de alegria o nosso viver. Se estamos passando por momentos tumultuosos, vamos fazer o melhor, vamos nos reinventar, vamos acolher e descobrir novos caminhos para que a humanidade possa progredir como espíritos eternos que somos. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e nos leve, Senhor, com o seu amparo e os bons espíritos para os nossos lares, buscando a proteção de Deus, nosso Pai. E que assim seja. Muito obrigada, Geraldo, mais uma vez, pela Obrigado, querida. oportunidade. Obrigado pelo convite. Até a próxima.